Muito bem! Lado B do concurso na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Esse domingo que passou, você fez a prova do concurso do CACD? Você está aí na fila para ser diplomata? Não? Você está na fila para outro concurso? Bem, o assunto hoje é o que os concurseiros costumam chamar de vale. Se você não passou pelo vale, você vai passar um dia, viu? Já vou lhe avisando, antecipando que é para não ter sofrimento. O que é o vale, César? O vale são aqueles dias pós-prova. Sabe quando você viu que deu merda? Pois é, não é nem a expectativa de um bom resultado. O vale é quando a prova passa, independentemente do gabarito, você viu que deu merda. E aí o que você vai fazer? Estudar para o próximo concurso ou você vai curtir o luto? Se você ainda não passou pelo vale, você provavelmente só pode imaginar sobre o que eu estou falando. O vale é um sentimento de tristeza, alguma frustração, decepção, e você só consegue superar essas questões depois que você experimenta o vale. Não tente fugir dessa experiência. Contempla a experiência, porque é nessa contemplação que você vai conseguir assimilar o vale e seguir adiante. Porque não se trata, olha só, não se trata de desistir do concurso para o qual você vem se preparando. Se trata de descansar. E não se descansa num sentimento ou numa situação do vale. Você descansa para poder continuar a sua jornada. Mas César, fácil falar, né? Afinal de contas, você já passou, eu estava procurando emprego, e aí não passei no concurso, o que eu vou fazer da vida? Olha, eu tenho um profundo respeito sobre o sentimento de quem é reprovado em concurso. Mesmo quando você nem espera sair o gabarito, muitas vezes a gente já sabe que não deu certo o resultado. Tenho um profundo respeito porque isso já aconteceu comigo pelo menos umas 10 vezes. Para falar de CACD, mais de meia dúzia de vezes, certamente. E eu não vou dizer que é uma experiência muito boa de sentir, não. Quando você sai da prova com a sensação de que você foi bem, ainda é interessante. Agora, quando você pega o gabarito provisório ainda e vê que você ficou longe de ser aprovado minimamente para a próxima fase, bem, parece só. A aparência é de que todo o seu trabalho, toda a sua preparação, todo aquele gás que você deu não serviu de nada. Parece. E eu queria que você me desse esse crédito de confiança e sentir esse sentimento da aparência. Porque, afinal de contas, esse concurso, sobretudo o concurso de diplomata, esses concursos de grande concorrência e de nível de dificuldade muito alto, esses concursos, eles fazem parte de um processo de preparação. Esse processo de preparação, ele contempla as reprovações. Você quer ver uma coisa? Pergunta, se você tiver oportunidade, para qualquer, eu estou dizendo qualquer, 100%, 100%, 100%, 100% dos candidatos aprovados para diplomata consideraram a possibilidade de ser reprovados. Consideraram a possibilidade. Eu diria que 95% dos aprovados, dos diplomatas aprovados, 95% já foram reprovados pelo menos uma vez. A possibilidade que existe, mas é remota, de ser aprovado num concurso de alta performance na primeira tentativa é remota. É possível, mas é bastante remota. Então, se você foi reprovado no concurso pela primeira, segunda, terceira, 90ª vez, bem, saiba que essas reprovações são resultado de um processo de aprendizagem. E tudo o que aconteceu para você nessa prova foi um diagnóstico de onde você precisa melhorar e onde você precisa administrar o seu desempenho. Então você tem agora, pós-prova, um diagnóstico.
Bem, fui mal dessa matéria, de língua portuguesa, fui mal de inglês, então eu preciso melhorar nessas matérias. E aí a única coisa que você precisa fazer, claro, dando o devido crédito do descanso, mas a única coisa que você precisa fazer é o ajuste no seu ciclo de estudo, contemplando esse diagnóstico que você acabou de receber da banca examinadora. É só isso. Você está num ciclo de melhoria contínua e você recebeu um diagnóstico. Esse diagnóstico, que parece ser uma reprovação, que poderia parecer o final do mundo, bem, ele não é você. Ele é um diagnóstico de um desempenho que você teve na prova. Só isso. Ele não mede seu caráter, ele não mede se você é bom filho, se você é boa filha, se você é bom esposo, se você é boa esposa. Ele não mede características da sua personalidade. Ele mede um desempenho. E se você tinha a expectativa de um desempenho mais alto do que aquele que a prova revelou, ou melhor, que o gabarito revelou, bem, se a sua expectativa, a gente já conversou sobre isso, se a sua expectativa estiver muito mais alta do que a avaliação que você teve, bem, você vai sofrer uma certa frustração, não é mesmo? Então é muito importante que você tenha uma expectativa mais baixa para que a sua avaliação, qualquer que seja, ela seja uma avaliação que não cause frustração. O ideal mesmo é que você não seja emocionalmente condicionado por um resultado externo. Quando você recebe o resultado, recebe ele como diagnóstico e faz os ajustes. Simples assim. É a mesma coisa, por exemplo, que você recebeu o resultado, sei lá, da loteria não, mas você recebe um resultado, por exemplo, de um exame clínico que você foi fazer. Você foi fazer, por exemplo, um exame, sei lá, um exame de sangue. E aí você recebe o resultado do exame de sangue. Tem algum risco naquele resultado? Até tem, mas dependendo, ainda que seja uma má notícia que saia daquele resultado, o que você vai fazer? Você vai absorver o resultado e vai procurar o tratamento adequado. No concurso é a mesma coisa. Saiu o resultado do exame, eu vou absorver o resultado e procurar o tratamento adequado. No nosso caso, é simplesmente o ajuste do ciclo. Então, meu querido CACDista, minha querida CACDista, eu queria começar esse lado B do concurso falando sobre o Vale e dizendo para você apenas fazer o ajuste, tá bom? Eu me lembro de um caso de uma amiga querida demais, não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para ela, mas hoje ela é diplomata. E eu estava numa situação com ela pós primeira fase do concurso, dentro do cursinho, quando tinha acabado de sair o gabarito. Ela era uma candidata bastante competitiva. O esposo dela, inclusive, já era diplomata. Então, dentro da família se criava uma expectativa de que ela seria, afinal de contas, nesse ambiente de concurso, ela seria aprovada naquele ano. E nós corrigimos o gabarito mais ou menos juntos. Eu vou depois, ela vai saber, se ela ver o vídeo ela vai lembrar disso. Nós corrigimos o gabarito juntos e começamos a redigir os recursos do gabarito provisório. E eu vi que à medida que a gente ia corrigindo, ela desenvolvia ali uma sensação de que não ia rolar aquele ano. E naquele ano tinha uma expectativa para que ela passasse. E ela me perguntou assim, muito espontaneamente, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu espontaneamente também respondi meio que de bate pronto. Eu disse, olha, você tem coisa melhor para fazer? Ela, não. Então continua estudando. Gente, no ano seguinte ela foi aprovada. Não é massa isso? Ela só foi aprovada no ano seguinte porque ela continuou estudando. Do contrário, ela não seria aprovada. Então, se você não tiver coisa melhor para fazer do CACD ou das condições que você acumulou, eu sugiro fortemente que você continue estudando. Mantenha o ritmo, não um ritmo alucinado de revisão, porque ali é pancada mesmo, mas mantenha o ritmo cotidiano de estudo, faz os ajustes necessários, contrate os professores onde você precisa melhorar a nota. Bem, se você precisar de ajuda para fazer esses ajustes, já te disse isso uma vez, você pode me procurar pelo WhatsApp e a gente tenta fazer o melhor possível para você aumentar o seu desempenho. Mas realmente é só um resultado, beleza? Bem,
Sobre o lado B, sobre essa questão do Vale, era sobre isso que eu queria conversar. Agora eu queria conversar com você que tem a expectativa de ser aprovado no concurso de 2020, do concurso de admissão à carreira de diplomata. Há duas possibilidades aí. Você realisticamente tem chances de ser aprovado no concurso de 2020 se minimamente você pelo menos vai à segunda fase esse ano. Porque o nível do seu desempenho desse ano não vai mudar significativamente para o ano que vem. Não vai. Ele muda, ele melhora, você tem condições de melhorar o seu desempenho, mas a aprovação, que está lá na ponta da pirâmide, dentro das vagas, aprovação e classificação, ele depende de um histórico. E claro, esse histórico ele não é determinante. A história, inclusive, não está escrita. Você pode, espero que você queime a minha língua, viu? Por favor, queima a minha língua. Fazer, olha, você disse que eu não ia passar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a probabilidade de você ser aprovado em 2020 ou de você ser aprovada em 2020 depende do seu desempenho histórico. Estatística é um pouco isso, sabe? Se você, então, foi para a segunda fase desse ano, ou se você for à segunda fase desse ano, e eventualmente não ser aprovado em 2019, a possibilidade de você ser aprovado em 2020 é maior do que aqueles candidatos que nem foram à segunda fase. Essa conta, gente, é uma conta em termos gerais. Eu estou sinalizando isso para que você considere a possibilidade de não ter pressa na aprovação. Gente, não tenha pressa. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, você vai ser aprovado. Agora, você precisa fazer a lição de casa. A lição de casa não é esperar o tempo passar. Não é. A lição de casa é treinar, é exercer um esforço adequado para que o seu desempenho aumente. Não basta esperar a prova de 2020, a de 2021, a de 2030. Essas provas chegarão. Agora, chegará o candidato preparado dentro de você? Chegará a candidata preparada dentro de você? Esse é o fator que depende. E não me venha dizer que lhe falta isso ou lhe falta aquilo. Gente, por favor, o feito é melhor do que o perfeito. O que depender de você, das suas condições, você pode fazer. E eu não estou falando, gente, só de estudar para concurso. Há outras questões estruturais que lhe preparam para o concurso da diplomacia. Há, por exemplo, empregos, eu já comentei isso com vocês em outras oportunidades. Você pode, por exemplo, prestar um concurso de ensino fundamental, um concurso de ensino médio, reunir um recurso financeiro para investir na sua preparação para diplomata. Bem, é uma possibilidade. Você pode também encontrar uma atividade profissional autônoma, onde lhe dê oportunidade de, num horário alternativo, você se preparar para o concurso. Ou seja, há umas alternativa, alguns, eu não diria atalho, mas algumas ações que você pode fazer que estão para além do conteúdo do concurso. Por isso que essa série chama Lado B. Você pode se preparar para o concurso de admissão à carreira de diplomata desde já. E aí, à medida que você for montando a sua estrutura, você já vai estudando. Não para montar a estrutura depois de estudar. Porque a dinâmica do estudo é um processo. Então, vamos supor, uma coisa que eu acho que você pode fazer desde já é reservar um tempo nas suas 24 horas do dia para este concurso. Se você já vinha reservando esse tempo, ótimo. O que você precisa é manter esse tempo que você reserva, que é o nosso D da disponibilidade. Você se lembra que eu falei de 3 Ds da preparação para esse concurso? 3 Ds. Não lembra, não? Então eu queria te convidar para ir lá na nossa playlist do Zero Aprovação. Os 10 primeiros vídeos do Zero Aprovação dessa playlist falam só sobre estratégia para você se preparar para o CACD. E aí você dá uma olhada lá nos 3 Ds. Um desses Ds é a disponibilidade. Então encontre um espaço na sua agenda, no seu cotidiano, para você se dedicar a esse concurso. E aí, gente, eu queria separar um conceito de um outro aqui que para mim é chave. Aliás, 3 conceitos eu acho que a gente podia conversar hoje. Uma coisa é ler, que a gente gosta de ler, inclusive, né? Uma outra coisa é estudar.
Uma terceira coisa, gente, e aqui é o conceito do canal, é treinar. Ler não é estudar, estudar não é treinar. Você faz academia? Academia para ficar fortão? Não, fortona? Não. A ideia do treinamento em academia, eles nos servem muito como inspiração, porque ele estabelece a premissa de que você faz um pouquinho por dia. E é esse o convite que eu queria te fazer. Bora pro action. Faz um pouquinho por dia. Se você fizer um pouquinho por dia, eu não tenho dúvida que isso, no final das contas, vira um pocão. Bem, então a gente conversou sobre duas coisas super importantes aqui, hein? Primeira coisa, o vale. Questão do vale e você tomar o seu resultado deste ano ou o resultado de um concurso que você tenha fazendo apenas como um diagnóstico. E o que a gente faz com o diagnóstico? Absorve e faz os ajustes, beleza? Só isso. Então, descansa, faz os ajustes e continua o treinamento. Segunda coisa que nós conversamos aqui é sobre como fazer esse treinamento, né? Com esses ajustes em mão, você precisa encontrar meios e modos para continuar estudando. Às vezes é a questão do financiamento, a questão financeira. Aliás, o lado B do concurso foi sobre isso, né? Sobre tempo e dinheiro. Se você não viu o lado B da semana passada, dá uma olhada, tá nessa playlist. Como se preparar para o concurso ainda que sem dinheiro. Eu acho que tem umas dicas interessantes lá. Então veja só, se prepare para continuar treinando. E isso você pode fazer independentemente das suas condições. É a condição ideal? Talvez não seja. Aliás, qual é a condição ideal? Qual é? Não tem essa condição ideal. O que tem são melhores condições e piores condições. E à medida que você vai entrando no ritmo de estudo, as condições vão se adequando à sua realidade. E aí você mantém uma regularidade de estudo. Beleza? Gente, treinamento. Se você treinar um pouquinho por dia, em 2020 dá um pocão. E aí, 2020 pode ser a sua vaga. Ah, César, mas eu não estou na segunda fase, o que eu faço? Bem, mesmo se você estivesse na segunda fase, só tinha uma coisa para fazer: treinar. O que você pode se perguntar, e aí eu acho que vale a pena até colocar na parede, é você se perguntar como que você pode estudar melhor. Sim, se você estudar melhor, com mais eficiência, com mais concentração, você vai gerar um resultado na mesma quantidade de tempo. Uma estratégia que eu sempre dou de cara aqui é as pessoas estudarem para a segunda fase do concurso. Só dá para a primeira fase quando abrir o edital. Mas você, claro, sabe onde seu calcanhar aperta, vai poder fazer essa avaliação melhor do que eu, que estou aqui desse lado. Mas vale a pena a estratégia de estudar para a banca da segunda fase do concurso, em detrimento, já que eu tenho que escolher, da primeira fase. Quando sai o edital, eu estudo para a primeira fase. Agora, é uma avaliação que eu, mais uma vez, repito, você sabe onde o seu calo aperta. De todo modo, é hora de continuar treinando. Fez os ajustes, segue o barco e quero te ver aprovado, hein? Quero te ver aprovada. Quando você for treinar agora, nos próximos dias, me manda uma mensagem no WhatsApp. César, voltei a treinar. César, tô treinando, César, fiz esses ajustes. Combinado? Gente, lá do vídeo de hoje foi sobre treinamento, sobre manutenção dos nossos exercícios e esperança no futuro melhor, porque você vai ser aprovado, você vai ser aprovada, tá bom? Grande abraço e até a próxima quarta-feira.